Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Estou vivendo, estou aprendendo, estou empreendendo. E hoje nós vamos falar sobre os dízimos, né? Nós vamos aprender sobre os dízimos. Qual que é o segredo por trás dos dízimos? Então, eu sei que esse tema é um tema bastante polêmico e que gera muita confusão nas pessoas, né? Porque querendo ou não, a maioria das pessoas é movida pelo dinheiro e o dízimo, né, mexe literalmente com dinheiro também. Só que neste vídeo tu vai entender que os dízimos não está ligado necessariamente aos 10% e nem necessariamente ao dinheiro. Querendo ou não, é uma mistura que existe, mas você precisa entender exatamente o que é os dízimos para poder dizimar da forma certa, beleza? Se você já está gostando do conteúdo, peço que você se inscreva no canal se não é inscrito, que curta o vídeo se achar relevante e se no final desse vídeo ele te ajudou, te deu entendimento e esclarecimento sobre esse assunto, peço que compartilhe com seus amigos no WhatsApp, enfim, no Facebook, onde você vai estar me ajudando a ajudar mais pessoas, beleza? Vamos lá para o vídeo então. A primeira parte que eu quero que vocês entendam, né, que eu já falei, é que o dízimo, ele não é necessariamente os 10% ali, só isso, entende? Você não pode se limitar a 10% só. Se você vive, né, a sua vida achando que doando ou dizimando ou entregando seus 10% você já está de bem com Deus, já fez a sua parte, está tudo bem, eu tenho uma notícia para te dar. E isso é só uma métrica de vaidade. Se você dá os 10% e se acha digno de algo, ou acha que é merecedor de algo, ou acha que fez o certo e está tudo bem, eu quero dizer para você que isso é só uma métrica de vaidade, tá? Mas eu não estou dizendo que dizimar é errado ou que os 10% é errado. Eu estou dizendo que se você tem um pensamento limitado referente aos dízimos, aonde tudo que se refere aos dízimos é os 10%, eu quero dizer que isso sim é uma métrica de vaidade. Então, o que eu quero falar aqui é que nós não podemos se limitar a isso, nós temos que expandir. Os dízimos, pessoal, ele não é uma garantia onde você deposita todos os meses e depois você tem direito de cobrar. Ele não é uma segurança para você. Eu sei que muitas pessoas pensam que é, né? Muitas vezes não é nem por maldade, mas não, eu vou dizimar para Deus me proteger. Só que esse pensamento está errado, pessoal. Dízimo não é uma segurança para você. Deus não é banco, Deus não é uma corretora de seguros aonde tu paga uma mensalidade e depois tu vai lá, se tua casa quebrou, pegou fogo, tu vai poder chegar nessa corretora e exigir algo dela porque tu pagou essa mensalidade ali. Dízimo não é uma segurança aonde você compra isso. Eu vou dizimar para ter uma proteção de Deus. Não é assim que funciona. Deus é Deus, não é o banco central e nem uma instituição financeira. Tá bom? Se tu quer segurança, pague um seguro para o seu carro, pague um seguro para sua casa, aonde você vai pagar mensalmente e aí depois você vai poder exigir algo. De Deus não é assim que funciona, tá? Eu quero que você fique durante esse vídeo que tu vai compreender todos os pontos e vai ter uma clareza melhor. Não se prenda apenas a esse conhecimento, porque a sabedoria são camadas que tu vai se aprofundando. Então, se tu pegar só a primeira camada, tu não consegue acessar tudo o que Deus quer liberar para ti, porque você ficou na primeira ou segunda camada. Então, fique durante o vídeo, entenda tudo, que com certeza tu vai ter um esclarecimento melhor sobre como que funcionam os dízimos. Seguindo aqui no nosso conteúdo, os dízimos não é obrigatório. E calma, entenda o que eu quero falar, tá? Os dízimos realmente não é obrigatório na Bíblia. Você não é obrigado a dizimar. Não se prenda a essa frase que eu estou falando e ache que eu estou falando que é para você não dizimar. Eu não estou falando que é para você não dizimar. Eu estou te dando a clareza sobre o entendimento que os dízimos não é obrigatório. Só que entenda, isso aqui é muito perigoso. Muitas vezes você saber das coisas e seu coração estiver no lugar errado, você vai errar igual, por mais que está sabendo a verdade. Então você precisa saber a verdade, entender a verdade e estar com o teu coração bem colocado nas coisas de Deus para poder executar as coisas que Deus quer sobre a tua vida, tá? Então não pegue um conhecimento aleatório e ache eu não vou mais dizimar porque o Alô falou que não é obrigatório, tá? Então eu afirmo de novo que os dízimos não é obrigatório para você, porém eu não estou dizendo para você não dar, tá? Então, como eu já falei, fica no vídeo para você entender. Os dízimos nada mais é do que uma forma de Deus medir o seu coração. Por isso que para hoje
não se aplica a lei de Moisés, né? Tem muita discussão sobre esse assunto. O dízimo é sobre a lei, é sobre o Antigo Testamento, onde Moisés, né, criou essa lei dos dízimos. Então eu, como vivo na graça, não vou mais dizimar. Outros falam que não, a lei se aplica. Enfim, é uma grande guerra, uma grande confusão. São pessoas tolas tentando justificar algo que não tem justificativa. E sim tem aplicação na vida, tá? Então não queira justificar a palavra, queira aplicar a palavra na tua vida e vive ela, porque a palavra vai te justificar. E sobre os dízimos é isso. Antigamente existia a lei. E Jesus vindo se quebrou a lei. Só que a grande diferença aqui que ninguém entende sobre lei e graça é que Jesus, tudo que era lei, ele transformou em princípios. E o dízimo, que era lei no passado, hoje se tornou um princípio. Então, por isso que eu estou falando que o dízimo não é mais obrigatório, porque hoje é um princípio. E você decide se você quer cumprir o princípio ou não. Antigamente era uma lei, e a lei tem que ser executada. Hoje não funciona assim para nós. Mas por que antigamente era lei e hoje é princípio? Porque antigamente nós não tínhamos relacionamento com Deus. Tá bom? Nós não tínhamos esse contato diário e a qualquer momento como hoje nós temos. E quem que nos trouxe essa oportunidade ou o privilégio de ter um relacionamento com Deus foi Jesus, que enviou o Espírito Santo para nós. Então hoje nós temos relacionamento com Deus. Então onde existe relacionamento, há princípio. Aonde não existe relacionamento, existe lei, existe coisas para se cumprir exatamente. Por isso que quartel, por isso que sistema militar, existe regras e você tem que executar exatamente aquilo. Porque dentro de um quartel não existe relacionamento, não existe princípios. Você faz aquilo e ponto. E já na sua família você não pode querer ser um militar, você não pode querer ser um sargento e são essas regras. Porque na sua casa você precisa viver sobre relacionamento, onde você vai pôr princípios e eles vão executar esses princípios e vão se relacionar. Por isso que na igreja você tem que entender essa diferença, que eu já vi pastores, né, falar no púlpito, eu vou executar aqui a mesma coisa que eu executava no quartel, porque no quartel funcionava. Só que nunca um sistema do quartel vai funcionar numa igreja, porque a igreja serve para a gente se relacionar com o Espírito Santo, se relacionar com Deus e se relacionar com as pessoas. No quartel não foi feito para a gente se relacionar, o quartel foi feito para a gente cumprir a lei e as obrigações que estão lá no decreto do militar. Então nunca um sistema militar vai funcionar numa igreja e nunca um sistema da igreja vai funcionar no quartel, porque no quartel não foi feito para ninguém se relacionar, foi feito para cumprir ordens e executar a missão. Na igreja foi feito para a gente se relacionar, ter comunhão com os outros e, claro, né, juntamente com o Espírito Santo, que é o principal. Então eu entrei nesse assunto para você entender. Antes era lei, hoje é princípio. Antes não existia relacionamento, hoje existe. Então os dízimos, que era lei, se quebrou essa lei e por isso que eu digo que não é obrigatório. Porém, Deus deixou os princípios para a gente seguir, porque se a gente seguir os princípios de Deus, a gente vai ter uma vida próspera, uma vida abundante, vai ter uma vida no qual Deus se agrada, porque a gente está seguindo o que Ele deixou, os princípios que Ele deixou. E por trás de todo princípio sempre tem algo bom, né? Ou algo ruim por não executar esse princípio, tá bom? Então é esse entendimento que você tem que ter. O princípio dos dízimos para nós hoje, que era a lei e se quebrou e virou um princípio, é no sentido que Deus lhe quer medir o seu coração. Você que bate no peito e fala, eu não vou dizimar, Deus está vendo onde está seu coração está no dinheiro, e por isso que você não tem a capacidade de dizimar na sua igreja, de ofertar na vida de alguém, de dar uma cesta básica, de pegar 10% do seu salário e levar na casa do Senhor. Então se você não tem a capacidade de fazer isso, Deus está vendo, o coração daquele meu filho não está em mim, porque ele não consegue tirar 10%. Isso mostra que aquela pessoa ama mais o dinheiro do que minha obra. Se você chega para Deus e fala, Senhor, estou dando os 10% como uma forma de o Senhor me proteger, como uma forma de eu ter uma garantia, Deus está vendo especificamente que teu coração não está em Deus, e sim em ter uma proteção no qual você acha que o teu dinheiro é capaz de comprar. Então se você acha que dando 10% Deus vai te cuidar, você está dizendo para Deus, Deus, eu não confio em ti, eu confio no dinheiro, por isso que eu vou dar o dinheiro a você para comprar você e você me proteger. Então os dízimos não funcionam como proteção, como eu já falei. E se você tem um sentimento que eu não posso perder, eu não posso ficar sem, eu preciso dar para Deus uma parte para Ele ver que meu coração está nele, isso mostra também que você está com mais coração no dinheiro e está com medo de perder do que está com vontade de agradar a Deus.
A forma certa de você dizimar é ter um coração leve, um coração alegre em dizimar. Por que dizimar? Porque a igreja precisa pagar conta, precisa pagar luz, precisa pagar toda a estrutura, porque você mostrar para Deus que o teu coração está nele, está na obra dele. Então, resumindo, todo esse vídeo, todo esse conteúdo que eu estou tentando ser o mais breve possível, é no sentido que dízimo serve para medir seu coração. E como que você tem dado o dízimo? Para quem não dá o dízimo, já é uma forma que o coração dele não está em Deus. E para você que dá o dízimo, também vai mostrar como que está seu coração também, tá bom? E tem uma frase que me impactou muito esses dias que eu vi você só coloca dinheiro naquilo que você ama ou acredita. Se você não tem a capacidade de ofertar ou dizimar para Deus, sinal que você não acredita em Deus e você não ama a Deus, tá bom? Só que agora tem um outro ponto, não é porque você dá 10% que mostra que você ama a Deus e que acredita nele, porque muitas vezes você está querendo mais comprar Deus do que amar ele de verdade. E para finalizar, fica com esse pensamento que 10% te limita, a minha vida é um dízimo. Então, os dízimos, como eu falei no início, não é 10%, é a tua vida. Se você não tem a capacidade de colocar tudo nas mãos de Deus, isso mostra que você não é dependente 100% dele, que você prioriza mais a tua empresa, mais teu emprego do que Deus. Hoje, a minha vida e o que eu faço é entregar tudo para ele. Não é simplesmente 10%, não é simplesmente a minha empresa. É tudo que eu tenho, eu estou aplicando naquilo que ele me falou. Tudo que eu tenho para investir, eu não estou preocupado com a bolsa, não estou preocupado com a crise. Eu estou preocupado em cumprir o que ele quer que eu faça. E todos os recursos que eu tiver, eu vou aplicar nesse propósito, eu vou aplicar naquilo que Deus tem me chamado, tá bom? E claro, eu tiro os 10%, eu dizimo na igreja, eu entrego o dinheiro na igreja, porque senão é muito fácil você se perder, você achar que sabe, achar que está fazendo e daqui a pouco você está perdido. Então é sim interessante, por mais que não é obrigatório. O meu conselho é você dizimar, é você ser fiel com os 10%, mas não se limite aos 10%. A sua vida é um dízimo a Deus. Você não devolve nada para Deus porque Ele tem tudo. Então viva a tua vida com o propósito de cumprir e glorificar o nome dele aqui na terra. Tá bom, pessoal? Deixa aí nos comentários o que você achou desse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou, esclareceu, se você concorda, se você não concorda, se você tem uma outra ideia, pode deixar aí nos comentários e até o próximo vídeo, tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus e tamo junto. Valeu!